Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná. Nessa série, o meu Ramadã, o seu Ramadã, o nosso Ramadã. Ramadã Mubarak para todos nós. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Huda lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. O mês do Ramadã é o mês do quê? É o mês do Alcorão. O mês do Ramadã é o mês do Alcorão. Surata 2, versículo 185. O mês do Ramadã, Shahru Ramadan, é o mês que foi revelado ao Alcorão como orientação para os humanos, guia e orientação para a humanidade. O Ramadã é o mês do Alcorão. Quando você escuta essa frase, o Ramadã é o mês do Alcorão, o que você entende? O que você compreende como o Ramadã ser o mês do Alcorão? Vamos falar hoje. Ramadã, o mês do Alcorão. Duas coisas. Primeira delas, o Ramadã é o mês do Alcorão, por quê? Porque foi neste mês sagrado, abençoado, cheio de méritos e bênçãos, que Allah escolheu para descer o seu livro a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Foi no mês do Ramadã que foi revelado o Alcorão. O Alcorão não foi revelado, não desceu do céu de uma única vez ao profeta Muhammad. Não. Ele desceu aos poucos. Num espaço de tempo de 23 anos, o Alcorão foi sendo revelado. Só que o início da revelação, como você fala, o Ramadã no mês do Alcorão, o início da revelação do Alcorão se deu no Ramadã. Quando no Ramadã, na outra surata do Alcorão, uma surata chamada surata Ad-Dukhan, a fumaça, você pesquisa no Alcorão, surata da fumaça. Nos primeiros versículos falam que noite que era. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Fizemos descer esse Alcorão numa noite abençoada. Qual noite abençoada é? Lá na surata 95 fala: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Fizemos descer esse Alcorão na noite do decreto. O Ramadã é o mês do Alcorão. O início da revelação o início da revelação do Alcorão começou no Ramadã. Precisamente numa noite abençoada. Que noite é esta? A noite do decreto. Tá, Sheikh? Que noite é esta? É uma entre as 10 últimas noites do Ramadã. Qual delas? Das 10 noites ímpares. 21ª, 23ª, 25ª, 27ª ou 29ª. Foi uma dessas. Vamos falar em breve sobre essa noite. E você sabe, claro, como que se deu a revelação do Alcorão? Sabe, claro, qual foi o primeiro? Não sabe? Não? Sabe sim, escuta então. O primeiro versículo que Deus falou para o profeta Muhammad foi uma ordem. O primeiro versículo que Deus falou para o profeta Muhammad foi uma ordem. Vamos contar o episódio. Muhammad, o mensageiro de Deus, antes de ser escolhido como mensageiro de Deus, era um hábito seu refugiar-se, afastar-se das pessoas, da cidade, subia na montanha e ficava contemplando, observando a maravilha da criação de Deus. Os céus, as montanhas, os astros, estrelas, o ar puro, tudo isso são sinais de Deus. Então, numa dessas noites, em que mês? No Ramadã. Estava então Muhammad, mensageiro de Deus. Até então não tinha sido escolhido mensageiro. Não tinha sido eleito por Deus para ser o profeta e mensageiro de Deus. Muhammad ibn Abdillah
estava então na montanha. Essa montanha é chamada Hira. Ghar al-Hira. Ghar al-Hira. Essa montanha existe até hoje. Está lá, em Meca. Então Muhammad sentiu uma força se aproximando dele. Sentiu-se uma força se aproximando dele. Essa força de repente o abraçou forte, muito forte, e falou para ele. Falou o que para ele? Reze, usa o hijab, jejua, vai pregar, vai ensinar. Falou o que para ele? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia. Leia em nome de teu Senhor que criou. Surata 96, do 1º ao 5º versículo. A nossa religião, o Islã, o início dela se dá com esse versículo. Leia em nome de Deus que criou. Leia em nome de teu Senhor. Leia com a permissão, com a anuência, com a bênção de teu Senhor que criou. Criou o homem do coágulo de sangue. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Ensinou o homem com a caneta, com a pena. Ensinou aquilo que ele não sabia. Foram os primeiros versículos que Deus revelou ao profeta Muhammad. O Islã começa aí, no Ramadã, na noite do decreto. Começa com uma ordem: leia. Leitura, recitação do texto a ser revelado. Leitura do mundo. Ramadã é o mês que foi revelado ao Corão como guia para a humanidade. O Alcorão não é guia somente para os muçulmanos. O Alcorão é guia para a humanidade. Quem disse isso? O Senhor dos humanos. Se você pegar o Alcorão agora e abrir a primeira surata do Alcorão, qual é a primeira? Ah, claro que você sabe. Essa aí, Surat al-Fatiha. Surata da abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Qual é o primeiro versículo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Allah não é Senhor de Meca somente. Não é Senhor dos Quraishitas somente. Não é Senhor dos árabes somente. Não é Senhor dos muçulmanos somente. Não é Senhor da Arábia somente. É o Senhor dos mundos. O Senhor dos mundos escolheu na noite do Ramadã um homem para descer a sua mensagem, para pregar e ensinar às pessoas o que Allah quer delas. E o que Allah quer das pessoas? La ilaha illallah. Adore somente Allah e não atribui parceiros a Ele e siga o ensinamento do enviado de Deus. É isso que Allah quer das pessoas. Se você pegar a última surata do Alcorão, Surat An-Nas, surata dos humanos, fala o quê? Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. O Senhor dos humanos. O Senhor dos humanos. Não é o Senhor dos Quraishitas somente. Perdoe-me. O Senhor dos árabes, não somente. O Senhor dos brasileiros, não somente. O Senhor dos muçulmanos, não. O Senhor dos humanos. O Senhor do universo, o Senhor da humanidade, o Deus da humanidade, o Rei da humanidade, fez descer sua palavra como orientação para a humanidade. No mês do Ramadã. Essa religião começou com Iqra, leia, recite, aprenda, conheça, descubra. Por isso um sábio islâmico chamado, você conhece? Al-Bukhari.
Imam al-Bukhari, que compilou os livros Hadith do Profeta, que faleceu no ano 256 do calendário islâmico Hijra, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. O segundo capítulo chama Capítulo da Fé. Tem um subtítulo no seu capítulo: Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. O conhecimento vem antes da palavra e da ação. Quando você escuta Ramadã, no mês do Alcorão, é o mês que foi revelado ao Corão. Portanto, meu irmão, minha irmã, no mês que foi revelado ao Corão, leia o Alcorão inteiro. Qual foi a última vez que você leu o Alcorão inteiro? Sabia que tinha um companheiro do profeta Muhammad chamado Khalid ibn Walid? Ele combateu o Islã. Quando assim que Muhammad começou a pregar o Islã, ele combateu o Islã. Ele era um general, um combatente, e nunca perdeu uma batalha, nem antes do Islã, e depois ele se converteu. Depois que ele se converteu, ele continuou como um guerreiro, um combatente. Ajudou a conquistar o Iraque, ajudou a conquistar a Síria, e antes, perto da sua morte, ele pegava uma página do Alcorão e chorava e dizia: me desculpe, Alcorão, e a Corão, me desculpe, eu estava envolvido no jihad, no frente, na batalha, e não tive tempo para ler, me desculpe, Corão, era para me ter lido mais, mas eu estava comandando as batalhas, e morreu. O que eu, você, o que nós vamos fazer? O eu, você, o que nós vamos falar? O que nós vamos falar para Allah? O que nós vamos falar para o Alcorão no mês do Alcorão? Vamos pegar o Alcorão e vamos dizer: desculpa, Alcorão, eu estava no Facebook. Desculpa, Alcorão, eu estava no WhatsApp. Desculpe, Alcorão, eu estava no Instagram. Desculpa, Alcorão, eu estava no YouTube. Não é pecado haram usar YouTube. Todo mundo usa, eu uso, você usa, não é haram. Estou dizendo que nós dedicamos mais tempo no Ramadã para aquilo que não tem nada a ver com o Ramadã do que com o Alcorão. O meu Ramadã é o mês do Alcorão, o mês que foi revelado ao Alcorão, e o mês que os muçulmanos se jogam de coração, leitura, recitação, memorização, reflexão no Alcorão sagrado. Portanto, Ramadã, no mês do Alcorão, vamos voltar para o Alcorão. Se você não começou a ler o Corão, comece hoje, não é amanhã, é hoje. Sheikh, é muito longa a Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, 200 versículos, Surat al-Nisa, não tem problema. Comece da metade, comece a ler da Surat 20, Surat Taha. Comece a ler da Surat número 20, e assim por diante. Meu irmão, minha irmã, Ramadã, o mês do Alcorão. Vamos voltar para o Alcorão, leitura, recitação, reflexão, prática. O meu Ramadã, o seu Ramadã, nosso Ramadã. Ramadã Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.